O que vem a ser o racional dentro desse contexto? Quando nós analisamos uma determinada sociedade injusta, desigual, marcada por excessos, uma sociedade em que ocorre de uma forma muito cruel a exploração e também a dominação, uma sociedade em que muitos não têm nada e poucos detêm toda a riqueza. Nós somos tentados a observar esse tipo de sociedade e fazer a seguinte reflexão: falta razão a essa sociedade, falta humanidade a essa sociedade e, consequentemente, falta razão, uma característica inerente ao humano. Em uma sociedade injusta, desigual, corrupta, nós temos a tendência a perceber ou a entender essa sociedade como sendo uma sociedade irracional, como sendo um modelo pautado pela irracionalidade. Eu creio que quanto a isso, haja poucas exceções. A maior parte das pessoas, ao analisar uma sociedade com esse perfil, ao analisar um corpo social com esse perfil, fatalmente será levada, se aqueles que fizeram a reflexão sobre essa questão, serão levados a deduzir que se trata de uma sociedade irracional. Falta razão a essa sociedade. Para os membros da Escola de Frankfurt, para a Escola de Frankfurt, não se trata de uma sociedade irracional. Essa desigualdade, essas injustiças, essa exploração, essa dominação, todos esses males que estão visíveis nessa sociedade não são motivadas pela irracionalidade. O que existe aí é um modelo que se pauta na razão. A razão instrumental, que é uma razão calculista, que é uma razão fria, cruel, cientificista, técnica, contabilista, características todas essas indicadas por autores como Alisson Leandro Mascaro. É essa visão que prevalece na sociedade. E essa irracionalidade que nós entendemos, o cidadão comum entenderá isso como irracionalidade. Uma sociedade extremamente desigual, ela é irracional. O que nós não conseguimos perceber, o que muitas pessoas não conseguem perceber, é que esse movimento é proposital. Não é com base não é a irracionalidade que faz com que haja desigualdade social. É uma racionalidade muito bem controlada, muito bem elaborada, pensada, repensada, a partir de critérios e de valores que beiram a exatidão. Não é uma coisa acidental, é proposital. O modelo capitalista impõe isso. A razão, ela cria o conhecimento, a ciência, a técnica. A evolução da técnica e da ciência fazem com que maravilhas se
materializem diante dos nossos olhos constantemente. O homem vai passando por um processo de, de evolução tecnológica que faz com que a cada século as pessoas, ao fazer uma análise, possam dizer que durante aquele século o homem se desenvolveu muito mais do que na soma de todos os séculos anteriores. Hoje, isso se dá de uma forma muito mais vertiginosa. Nós não podemos mais falar em séculos nesse sentido do avanço, da evolução tecnológica, não. Podemos falar até em décadas. A cada década, nós nos deparamos com avanços inimagináveis no campo da tecnologia, principalmente, no campo da medicina, de uma forma mais tímida, no campo das engenharias que surgem, de novas áreas do conhecimento que vão se desenvolvendo e que vão ocupando o seu lugar nessa sociedade que está em constante movimento, em constante mudança, em constante evolução, sob esse aspecto tecnológico, científico, técnico. Mas nós não experimentamos a mesma evolução no campo das relações humanas. Nós continuamos a exercitar formas de dominação milenares. Como se todo o avanço, todo o progresso, todo o desenvolvimento tecnológico e científico não fosse capaz de nos dotar da humanidade inerente à nossa condição. Portanto, todo esse processo de desigualdade, esse processo de dominação, esse processo de exploração, esse processo injusto pelo qual passam muitas sociedades, e na sociedade brasileira isso é mais gritante do que na maior parte das sociedades do mundo, tudo isso é calculado, tudo isso atende a uma lógica. Há uma lógica que é inerente ao modelo capitalista, a lógica do lucro, a lógica de um desenvolvimento, de um suposto desenvolvimento. E aí temos que colocar aspas mesmo nessa palavra desenvolvimento. A ilusão do progresso. É um progresso que mata mais do que cura. Um progresso que destrói mais do que salva. Então tudo isso é, aos nossos olhos humanos, irracional. Mas faz parte de um processo racional, de um processo pensado, de um projeto que é inerente ao modelo capitalista. Os recursos financeiros não devem ser destinados a salvar vidas, não devem ser destinados a diminuir ou acabar com a fome, não devem ser destinados para ajudas humanitárias, devem ser destinados para a indústria bélica, devem ser destinados para o desenvolvimento de novas formas de tecnologia, devem ser destinados para viagens espaciais, devem ser destinados para fins, para propósitos que não são os mais urgentes da espécie. Não são aqueles mais preocupantes. Então, tudo isso está ligado ao que os pensadores da escola de Frankfurt denominaram razão instrumental. Todo esse modelo cruel, ele é racionalmente planejado, meticulosamente preparado para que ocorra essa situação desigual na humanidade, em alguns estados, alguns países, mais do que em outros, mais desigual no mundo todo praticamente.